Olá, seja bem-vindo a mais um dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Nós estamos chegando no dia 209 da nossa leitura. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje, nós vamos ler Juízes, no capítulo 11. Nós vamos começar a leitura no verso 12 e vamos até o verso 40, finalizando assim a leitura de Juízes no capítulo 11. Nós vamos a Atos dos Apóstolos no capítulo 15, iremos ao profeta Jeremias no capítulo 24, finalizando a leitura de hoje, iremos a Marcos no capítulo 10. Aqui em Juízes, no capítulo 11, a partir do verso 12, nós vamos ver a história de Jefeté. Ele faz uma promessa ao Senhor sobre a sua filha virgem. Vamos a essa leitura e também o entendimento que a Sagrada Escritura nos dá sobre essa questão. Juízes, capítulo 11, verso 12. Jefeté enviou mensageiros aos reis Amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para teres nos atacado a nossa terra? Os reis dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefeté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até Jaboque, até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefeté mandou de novo mensageiro ao rei Amonita, dizendo: assim diz Jefeté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel veio pelo deserto até o Mar Vermelho, daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei Edom, dizendo: deixe-nos atravessar a tua terra. Mas os reis de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram ao leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Hesbom, e pediu: deixe-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da sua presença de Israel, seu povo quer tomá-la? Acaso não toma posse daquilo que teu Deus Camós te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei do Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel e lutou contra ele? Durante 300 anos Israel ocupou Hesbom, Aeror, Arroer e os povoados ao redor, e todas as margens da cidade de Arnon. Por que não o reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu está cometendo um grande erro, lutando contra mim. Que o Deus, Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei do Amon não deu atenção à mensagem de Jefeté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefeté. Este atravessou Gileade e Manassés e passou por Mispa de Gileade e avançou contra os amonitas. Jefeté fez este voto ao Senhor: se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo pela porta da minha casa e me encontrar, a qual eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei o holocausto. Então Jefeté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou às suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde o Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel, Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefeté chegou à casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Ela era sua única filha. Ele não tinha outra filha ou filho. Quando a viu, rasgou as vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas, e prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses.
Ela e suas amigas foram para as colinas, choraram porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou ao seu pai e ele fez o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí veio o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias todos os anos para celebrar a memória da filha de Jefeté, o Gileadita. Vamos agora à nossa leitura para Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no capítulo 15. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler sobre o concílio que teve em Jerusalém para definir algumas causas que estavam pendentes entre o povo do Senhor, e ali no concílio de Jerusalém foi resolvido. Também foi enviada uma carta do concílio aos cristãos gentios, e também nós vamos ler aqui em Atos 15 o desentendimento entre Barnabé e também o apóstolo Paulo. Vamos a essa leitura? Atos capítulo 15. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, e não poderão ser salvos, Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muitos e a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que o Senhor tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns dos partidos religiosos dos fariseus, a quais haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essas questões. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho cresça. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que os purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que fomos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas, e que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus nos princípios. Voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que os restantes dos homens busquem o Senhor, todos os gentios sobre os quais tenho sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecida desde o tempo antigo. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados e do seu sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias:
Se abstêm da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne sufocada dos animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhe vai bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a lerem se alegraram com a animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com as palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, para voltarem aos que tinham sido enviados. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, como muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos de todas as cidades que onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vamos agora à nossa leitura do livro do profeta Jeremias. Aqui nós vamos ler no capítulo 24 do profeta Jeremias, que ele vai falar sobre os 2 cestos de figo. Vamos a essa leitura? Jeremias 24. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figo, postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá. Os líderes de Judá e os artesãos e os artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos dos outros cestos eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para que a terra dos babilônios, a fim de lhes fazer bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a essa terra. Eu os edificarei e não os derrubarei, os plantarei e os não arrancarei. Eu lhes darei um bom coração capaz de conhecer-me, de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Porque eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas o que se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor? Assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecerem nessa terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, e ridícula e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome, a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje. A nossa leitura de hoje está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, onde nós vamos ver aqui Jesus falando acerca do divórcio. Nós vamos ver também Jesus e as criancinhas. Nós vamos ver também o jovem rico. Jesus predizendo novamente a sua morte e também a sua ressurreição. O pedido de Tiago e João e também o cego Bartimeu recuperando a sua visão. Vamos a essa leitura? Marcos capítulo 10. Então Jesus saiu dali e foi para uma região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, seguindo seu costume, ele o ensinava. Alguns fariseus, aproximando-se dele para pô-lo à prova, perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Jesus respondeu: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação de Deus, os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe.
Quando estavam em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse: deixe vir a mim as crianças, não impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber no reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças no braço, e impôs-lhe as mãos e abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs de joelho diante deles e lhe perguntou: meu mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, o que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falsos testemunhos, não enganará ninguém e honrará teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para vocês, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao seu redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrarem no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já neste tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguirão, e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhe disse o que havia de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue ao chefe do sacerdote e aos mestres da lei. E eles a condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e os matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que querem que eu faça? Perguntou ele. Ele respondeu: permita-me, na tua glória, que assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, respondeu ele. Jesus disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem forem preparados. Quando os outros 12 ou 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem o que eles estão considerados governantes da nação as dominarem. As pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês? Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu:
Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente a visão recuperou e seguiu Jesus pelo caminho. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir nos conceder, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.